Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Bastidores do Intercâmbio. Nesse podcast, a gente conversa com integrantes ou pessoas que têm alguma relação com a comunidade brasileira aqui em Melbourne e na Austrália. Eu sou a Mariana e agradeço a sua companhia. Os nossos convidados falam um pouco das suas trajetórias pessoais e profissionais, como trilharam ou estão trilhando um caminho para conquistar a residência permanente aqui na Austrália. O convidado desse episódio é o André Caro, que já tem uma carreira voltada para o futsal consolidada aqui na Austrália. André chegou na Austrália em 2010, conquistou a cidadania australiana em 2018 e vai contar um pouco para a gente dessa trajetória tão interessante, tão cheia de detalhes, né, André? Muitos detalhes. E como um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do Bastidores do Intercâmbio. É um prazer todo meu. Bom, vamos começar falando do futsal, da sua relação com o futsal. A gente sabe que no Brasil é muito comum, né, que as crianças joguem bola nas ruas, enfim, no condomínio, onde seja, na escola, e já tem esse interesse pelo futebol desde cedo, enfim. Como é que foi isso para você? E aí a sua relação mais especificamente com o futsal mesmo? O futsal no Brasil, todas as crianças jogam futsal, né? Porque tem aquela coisa do futebol de rua no Brasil, mas nada mais é do que o futsal, né? Porque quando você está jogando numa quadra, você está jogando futsal, você não está jogando futebol de rua. Então aquela coisa do futebol de rua não existe mais no Brasil, ou existe em alguns lugares, mas o futsal é onde todo mundo começa no Brasil, né? Então, como toda criança, joguei futsal a minha vida toda, dos 4, sei lá, nem lembro mais, até os 12 anos. E depois tentei ser jogador profissional de futebol. E fiz aquela transição que todo mundo faz, né? Aos 13 anos, jogar futebol. Joguei no Campinas, na Ponte Preta, no Guarani, nos 3 maiores clubes de Campinas, de onde eu sou. Sim. Eu fui pra Espanha, joguei na Espanha também. E acabei que, com muita saudade da família, resolvi voltar pro Brasil. E voltei pro futsal, e aí eu joguei futsal sub-17, sub-19 em Campinas, no Pulo do Gato de Campinas, que é um clube grande ali da região, é o maior que tem. E depois me mudei pra Austrália, aos 19 anos. Agora é interessante você falar dessa transição do futsal pro futebol, porque é isso, ainda é mais possível se desenvolver ou ter uma carreira mais consolidada no futebol? E aí eu tô te perguntando sobre o Brasil, sobre a Austrália e talvez de uma forma geral, mundialmente falando. É questão financeira mesmo. Assim, no futsal, tem jogadores que recebem muito bem no futsal, mas assim, são muito poucos. Os jogadores que jogam na Rússia, na Espanha, em Portugal, que estão recebendo um dinheiro bom, mas mesmo esses jogadores não é um dinheiro que vai ser suficiente para você para a vida toda. Então, a questão financeira mesmo é que todo mundo vai atrás do futebol de campo pelo sonho de ser famoso, de ganhar dinheiro e é essa a questão mesmo. Tá. Aí você foi para a Espanha quando você era adolescente, né? Você com 15 anos. E ficou um ano lá, mais ou menos? Foi menos. Foi acho que uns 6 meses por aí. Eu não lembro exatamente. Essa experiência, você acha que acendeu ali uma chama, digamos assim, para você querer morar fora do Brasil? Você acha que isso teve alguma relação quando você depois quis vir para a Austrália? Sem dúvida. Eu acho que no Brasil você não tem liberdade, né? Eu não sei se mudou, ou se melhorou, se piorou, não sei. Mas no Brasil, em Campinas, onde eu morava ali, eu tinha que ficar todo dia em condomínio fechado, prédio fechados, né? Eu não tinha liberdade de ir pra rua. E quando eu fui pra Espanha, pra Málaga, com 15 anos, que Málaga é a cidade que eu fui da Espanha, eu saía na rua às 10 horas da noite, assim, só por sair. Assim, não tinha nada pra fazer, vou dar uma volta pela rua. Só pela questão de ter a liberdade. E quando eu voltei pro Brasil com 16 anos, eu sabia já que quando eu fizesse 18, 19, eu queria sair. Então, a minha ideia era ser jogador de campo profissional ainda, mas fora do país, ou fazer uma faculdade fora do país. A faculdade nos Estados Unidos, na Austrália, não sei onde que seria, mas eu queria ter a liberdade de novo de poder sair de casa. E aí, como é que foi que surgiu a ideia de vir para a Austrália? E como você se preparou para vir para cá? Qual era a ideia inicial, enfim? Aí eu já comecei a estudar inglês mais, né? Eu já sempre estudei inglês. Meu inglês era básico, era um básico intermediário. Então eu já sabia pelo menos o básico, né? Eu já tinha viajado para fora. E quando eu já tive essa ideia de sair do Brasil com 18 anos, já comecei a estudar mais inglês para poder não trabalhar com coisas que não necessitassem inglês. Pelo menos ter o básico de
eu pensei, eu quero no mínimo ser um garçom. Eu não quero fazer alguma coisa que eu não precise falar. Quero no mínimo ser um garçom. Você queria se comunicar com as pessoas no seu trabalho, essa era a minha né? ideia, assim. Sim. E aí no meu último ano de juvenil no Brasil, no futsal, que é aquele ano que decide se você vai virar profissional ou não, de 19 a 20 anos, ali, aquele 18, 19 anos que decide se vai ir pro adulto ou acabou. Gente, deve ser um momento difícil, né? Pra quem joga, enfim. Mas aí tem outras opções também, assim. Tá. Ali no pulo, se eu não subisse pro adulto, eu poderia ir para outros clubes em cidades menores, mas... E na época também tinha a questão de ir jogar na Itália, que na Itália era um país que tava o futsal com muitos brasileiros jogando. Uhum. Aí eu pensei, eu vou pra Itália aprender italiano, ou eu paro e vou pra Austrália aprender inglês. Aí eu pensei, acho que vai valer mais o inglês do que o italiano, né? Aham. Mas aí, bom, porque a Austrália, né? Porque você poderia ir para outro lugar aprender inglês. E aí pesou para você? Você chegou a ver como era trabalhar ou jogar futsal aqui? Enfim, isso pesou na sua decisão? Não, daí eu meio que... Eu dei um Google, assim, rápido, só pra saber se tinha futsal na Austrália. Eu descobri que tinha umas ligas bem amadores, assim. Aham. E tinha um amigo meu que morava aqui na época, Michel Astolfi. Esse, depois de alguns anos, faleceu no Brasil. Um amigo meu bem pessoal. Ele tava aqui, ele falou, André, vem pra cá, você fica na minha casa e eu te ajudo a encontrar a share house. E o Michel me ajudou muito no começo, assim. No dia que eu cheguei, ele me pegou no aeroporto. Essas coisas básicas de ir no aeroporto, buscar no aeroporto, primeira acomodação, abrir conta no banco, pegar SIM card do telefone. Ele me ajudou com essas coisas básicas aqui em Melbourne. Então, o que contou para a escolha da Austrália foi o fato do seu amigo estar morando aqui na época? E foi a questão que podia trabalhar aqui legalmente. Acho que essa foi o principal, porque eu tinha a opção Canadá ou Austrália. E aqui podia trabalhar as 20 horas semanais. É verdade. Isso conta muito até hoje, viu, gente? Porque quantas horas podem hoje? Hoje são 28 horas por quinzena, máximas para quem está aqui no visto de estudante trabalhar, que as pessoas falam 14 horas por semana, mas 28 horas por quinzena é a regra. E alguns países não possibilitam isso para quem vai com visto de estudante para aqueles países. Então, o Canadá mesmo tem umas regras mais... Quem vai fazer inglês, por exemplo, não tem o direito, a permissão para trabalhar no país, né? Depende do curso que você vai fazer, está associado a isso, né? A condição de você poder trabalhar como estudante no país. Então, ainda hoje, a Austrália atrai muita gente por causa disso, né? Porque você pode vir estudar e você trabalha legalmente no país. Sim, aí eu acabei dando muita sorte, porque eu vim... a história é interessante, que foi durante a Copa do Mundo de 2010, ali em junho, né? E o Brasil jogava o primeiro jogo às 4 horas da manhã, eu cheguei às 11 da noite. Ele me buscou no aeroporto, do aeroporto fomos... Não sei se você lembra do Copacabana aqui em Melbourne. Sim, lembro! Era um restaurante brasileiro, meio latino. E dali já fomos pro bar ali do Copacabana, ficamos até as 7 horas da manhã, o Brasil perdeu aquele jogo. Então você já chegou já vendo o Brasil jogar numa Copa, né? Sim, olha. E aí eu fui dormir, acordei acho que era 3, 4 da tarde, mas daí com um telefonema já, assim, André, tem um jogo hoje às 6 da tarde, quer jogar? Isso futsal ou futebol? Futsal, na Liga do Estado aqui, que era uma liga muito amadora, assim, qualquer um jogava. Mas eu lembro que eu acordei, assim, eu tinha... na época eu tinha tomado algumas cervejas, né, naquela noite. Mas era super jovem, né? Quantos anos você tinha na época? 19. 19, pois tudo bem. Hoje já nem tomo mais álcool há muitos anos já, mas... Eu tive aquela oportunidade que, na hora, por eu não estar bem no dia, eu poderia ter falado não. Mas eu falei sim. Então, eu acho que essa é uma dica bem legal, assim, sempre aceitar tudo no começo. Que você tem tempo, né? Tem disposição. Eu joguei bem. Só que o principal é que eu conheci o meu chefe naquele próprio dia, no dia seguinte que eu cheguei. Ele era o dono do estabelecimento que foi o jogo, né? Era um centro de futsal, que a liga era no centro de futsal, assim. Você chegou hoje, vai ficar quanto tempo aí? Meu visto é de 1 ano, eu vou ficar e... Falou, você tá procurando trabalho? Eu falei, tô procurando trabalho. Sim, claro. E você tá disponível? Eu falei, tô. Aí ele falou, então volta amanhã. Aí, então, no dia que eu cheguei, já consegui o meu primeiro time, já consegui meu trabalho.
Uau! Tudo aconteceu muito rápido. Aconteceu muito rápido, porque o meu amigo avisou o amigo dele que tinha um jogador de futsal chegando. Naquele jogo a gente ganhou de 9-6, eu fiz acho que 4 gols, mas joguei mal, assim, mas foi o necessário para ele ver que eu jogava futsal, Sim. que eu Aham. era acima dos outros, né, melhor que os outros. E E aí já foi isso, engatou. E aí você já começou a trabalhar, que era o Futsal Oz? é uma Era essa empresa que se empresa? chama Futsal Oz, é Uhum. uma das maiores empresas da Austrália de futsal, né. Uhum. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar aqui na abertura é que o André conseguiu o visto dele de residência permanente pelo futsal, né? Trabalhando com isso. Sim, E foi por essa empresa, é isso? pela Futsal Oz, sim. Que aí, como é que foi? Então, você, né, só pra gente concluir aí, continuar na sua trajetória, né? Você então começou a trabalhar imediatamente nessa empresa e ficou trabalhando lá direto? Você tinha outros trabalhos ou ficava só lá e Não, então, estudando? a minha intenção sempre foi, primeiramente, conseguir o trabalho. Hum. E eu sabia que eu precisava ser melhor que os australianos. Isso já era claro na minha cabeça, assim, por que que ele vai me contratar e não contratar um australiano? Sim, Então aham. eu já tinha claro na minha cabeça que eu tinha que ser muito melhor que eles. Eu tinha que ser muito melhor que os australianos, em vários sentidos, né? Então ele me contratou para ser técnico de crianças Uhum. da escolinha lá. Aí eu pensei, ó, eu trabalhava em programa de férias no Brasil, Então você já tinha essa experiência com lidando com crianças. crianças. Aham. Eu sabia que eu tinha que me comunicar bem e ficar muito amigo das crianças, ser É. uma relação boa com elas. Aí eu pensei, eu tenho que criar essa relação com as crianças. Eu criei essa relação com todas as crianças, tentar ser o mais amigo possível, bem divertido. Claro que tem uma diferença cultural muito grande das crianças do Brasil para a Austrália também. E a maioria na escolinha eram australianos, as Todas crianças? australianas, Ah, é. tá. Uhum. Eu Até não, porque naquela época tinha bem menos brasileiros aqui do que agora, por exemplo, né? eu, Acho que é, aumentou muito o número de brasileiros aqui na última década, então. eu não sei. Pelo que eu vejo no futsal, não dá pra saber assim, se aumentou ou não pelo Sim, futsal. sim. Bom, mas eu sabia que tinha que fazer um trabalho muito bom pra conseguir a residência. Então, meu foco sempre foi na residência. Nunca foi assim. Se eu quisesse ganhar mais dinheiro na época, eu poderia ter procurado outros empregos. Mas eu escutava meus amigos falar que alguém tinha que te patrocinar. Eu sabia disso. Algum australiano tem que te patrocinar. Você ainda não tinha conversado com nenhum profissional, por exemplo, um agente de imigração, um advogado de Não, imigração, sobre nada disso até aquele momento? não. Você já sabia se a empresa tinha isso de oferecer o patrocínio para o visto de trabalho para Não tinha outros? ninguém sendo patrocinado na época. Tá. E meu chefe não sabia dessa oportunidade também. Uhum. Aí eu pensei o seguinte, eu vou fazer meu trabalho o melhor possível, vou assumir a maior quantidade de responsabilidades possíveis para ele depender de mim. Uhum. Olha aí, eu tenho que ser uma peça do tabuleiro insubstituível. Aham. Essa foi a minha estratégia desde o começo. E junto comigo tinha outro brasileiro, o João, que chegou ao mesmo tempo comigo. Aham. E Ficamos, também trabalhava lá, então. ficamos muito amigos, a gente morava na mesma casa. E desculpa os erros em português, que faz muito tempo que eu não falo em português. Não, por enquanto eu não notei nenhum. Acho bom. André é casado com uma australiana, né? É, E já não- mora aqui há muitos anos e lida com australianos o tempo todo. eu- Mas já deve ter brasileiro na sua escolinha, não? na minha Crianças escolinha, não. brasileiras? Eu só converso Olha! em português uma vez por semana no futsal, assim. Olha, que interessante. No dia de jogo. Aham. Bom, mas a estratégia era essa, ser insubstituível, né? Tá. Aí chegou a época de renovar o visto depois do primeiro ano. O primeiro ano foi só trabalhando part-time, indo pra escola de inglês. Aí eu falei pro meu chefe, eu quero muito ficar, mas eu acho que eu vou precisar de uma ajuda com o visto de inglês, que é muito caro. Hum. Aí eu sabia que eu não podia trabalhar full-time, mas eu pedi pra ele pagar a minha escola de inglês. Boa ideia. Porque Aí- já alivia muito, né? Muito, Porque o muito. curso é caro mesmo, é isso. Aí ele aceitou na época, ele aceitou, e daí ele renovou o meu visto de inglês. Então eu não tive aquela pressão do. Eu paguei o custo do visto, ele pagou a escola. Então foi esse o acordo que a gente fez. É interessante você falar dessa pressão, gente, porque, né, para quem não esteve aqui no visto de estudante, entender
quando o visto tá para vencer, ou mesmo antes que você já sabe que você quer ficar mais, que você vai querer solicitar um novo visto de estudante, as pessoas falam renovar, na verdade é um novo visto, mas enfim. Você já tem que juntar o dinheiro para a taxa do visto e também para pagar o curso. Então, realmente, as pessoas ficam muito preocupadas, né? Quando nos meses que antecedem a hora que seu visto vai expirar e você vai ter que solicitar um novo visto. Porque é isso, você tem que juntar aquele dinheiro, quem não tem uma reserva financeira vai ter que juntar aquele dinheiro ali para poder pagar tudo, né? Na verdade, você, com 19 anos, você tem que saber fazer um budget para... Você nada mais tá fazendo que pagando, investindo no futuro, né? Mas quem com 19 anos faz isso, né? Com 20 anos? É difícil, tem que guardar todo o dinheiro possível para poder renovar. Mas eu fiz esse acordo com ele, então ele pagou meu curso de inglês pro 2º ano. Aí eu tive a reunião com o advogado. Eu falei, o que eu preciso fazer para ser sponsorado depois de um ano? Nessa época, você já realmente queria ficar na Austrália? Eu não sei se eu queria, porque eu ainda tinha... porque eu já comecei a jogar futsal aqui, voltei a jogar... tava jogando futsal. Eu ainda tinha o sonho de jogar na Itália. Entendi. Tá. Então, durante esse tempo... Você achou que aquele período era um investimento para você... Né, ter o inglês falei, para você... Para falar bem o inglês, eu acho que precisa estar no mínimo aqui 2 anos, eu pensava. Para falar muito bem, 4 anos. Era isso que eu pensava. Então eu falei, vou ficar 4 anos na Austrália, vou ter um inglês perfeito. Aí depois eu volto pro Brasil, vou jogar na Itália, vou fazer alguma coisa. Mas até os 4 anos eu falei, meu inglês vai estar melhorando, então eu tô investindo em mim. Sim. E aí começou a chegar perto dos 4 anos ali, depois que eu já tinha feito 2 anos de inglês, de aula de inglês, de General English, né? Você fez 2 anos de General English. Fiz porque eu não tava pagando, né? Quem tava pagando era meu chefe, então... Porque as pessoas, às vezes, ficam, assim, cansadas de fazer... Porque o General English é o inglês... É cansativo. Inglês geral, se a gente pode traduzir, não sei, ao pé da letra. Que são aulas de inglês, que você vai ali... Elas não são focadas no objetivo específico. Porque tem também cursos voltados para business, né? Para administração. Tem cursos de inglês voltados para você focar num teste de inglês, né? Numa nota que você precisa tirar num teste específico de inglês. Tem alguns cursos mais voltados para áreas específicas. E tem esse que é o inglês geral, que às vezes você faz ali atividades, brincadeirinhas durante a aula. E muita gente fica cansada de fazer muito tempo desse tipo de curso. Mas então, né? Na hora que eu comecei... Que tem um livro do Advanced, né? Aí na hora que ele começa o livro, ele vai seguindo. Isso. Aí ele volta pro começo. Exatamente. Na hora que voltou pro começo, eu falei, acho que tá na hora de parar, né? Acho que não dá mais pra fazer General English. Isso já no nível avançado, recomeçando o livro. Daí eu falei, acho que agora não dá mais pra fazer. Daí eu fui fazer um IELTS. Fiz o IELTS. Aí eu tive curso voltado pro IELTS, isso, né? Eu sabia que eu tinha que fazer o IELTS. Daí eu acabei fazendo o teste do IELTS. Recebi uma nota muito boa na época. Que bom. Que é o teste de proficiência em inglês, um dos testes oficiais, né? Que você pode usar, inclusive, para fins de imigração aqui na Austrália. Na época era o necessário, né? Para sponsorship. Tinha que... Acho que era 5,5 na época. Eu lembro que tudo foi acima de 6. Que ótimo. E uma das coisas também que eu sempre não convivi com brasileiros. Isso acho que foi muito importante para mim. Até o João, que a gente morava na mesma casa, a gente conversava em inglês. Eu sei que é quase impossível de acontecer. A gente conversava em inglês. Eu acho muito difícil também. Mas a nossa rotina não batia também, então a gente quase não se via. E tinha mais gente na casa que só falava inglês? Tinha outros australianos também. Ótimo, isso ajuda. Então, eu e ele, a gente fez esse pacto que não vamos conviver com brasileiro. Vamos morar junto, mas vai ter outros australianos aqui, vamos conversar em inglês. Gente, parece estranho falar assim. Só abrindo um parênteses. Tem gente que pode torcer o nariz, né? Não quer conviver com brasileiro, mas quem ajuda na hora do aperto é brasileiro. E eu na minha opinião, na minha humilde opinião, acho que tem os dois lados. Acho que é super válido quem quer ficar um tempo sem conviver com brasileiros para focar no inglês realmente, para desenvolver o máximo que pode. E acho válido também quem quer ficar... o máximo com brasileiros, porque se sente mais acolhido. E realmente a comunidade brasileira se ajuda muito, né? Quando são imigrantes morando, né? Num outro país, enfim. Então, acho que tudo tem os dois lados e cada pessoa tem que ver o que é mais importante para ela e, enfim, né? Realmente, eu não julgo nada, porque eu acho que não tem o certo e o errado nessa questão. Sim. Eu acho que eu tive muita sorte de ter o futsal, a comunidade do futsal. Então, eu não tinha a comunidade brasileira, mas a comunidade do futsal, a gente se ajudava. Então, acho que quem não tem o futsal
talvez tenha a igreja, tem outras coisas tem também. Comunidades, exatamente, é Acho verdade. que- Outros esportes. Acho que é importante ter alguma comunidade, alguma Verdade. coisa que seja futsal, que Eu seja concordo o com brasileiro, você. que seja a igreja, que seja... mas eu acho que isso é na vida também, não é só com estrangeiro. Mas, Sim, bom, sim. E aí você ficou 2 anos fazendo inglês e depois você fez qual curso? eu tive a primeira reunião com o advogado para Tá. saber o caminho que eu precisava seguir para ser sponsorado. Falou, André, você tem experiência como treinador, mas você não pode ser sponsorado como treinador naquela época. Mas você pode ser sponsorado como manager do centro de futsal. Tá. Para ser manager, você precisa ter um curso de business para você poder ser manager. E você precisa de cursos de futsal de treinador para você ser melhor que os australianos. Entendi. Então, se for só o manager, na época não podia o business. Tá. O André tá falando de algo que aconteceu, sei lá, quantos anos atrás? Mais de 10 anos atrás, né? Então, 10, assim, 12 gente, anos. só abrindo parênteses aqui, chamar atenção para isso, porque as regras mudam o tempo todo na imigração aqui na Austrália, podem mudar a qualquer momento, né? Não mudam o tempo todo, mas podem mudar a qualquer momento. Então, tudo que o André está falando aqui hoje é relativo à história dele, a como foi o processo dele para conquistar o visto de residência permanente aqui na Austrália, né? O visto de trabalho, depois o visto de residência permanente. Mas muita coisa já mudou de lá para cá, e cada caso é um caso, como a gente sempre fala, né? Cada pessoa tem um histórico profissional, pessoal diferente, e por isso é fundamental sempre, se você quer fazer o melhor planejamento para você, conversar com um agente de imigração, um advogado de imigração, a pessoa, o profissional que vai entender de todas as regras atuais e que vai entender a sua história, né? Tudo que tem que ser levado em consideração para te indicar o melhor caminho. Né? Acho que o que dá para aplicar é o seguinte, é reunião com o advogado e ele te falar o caminho. Depois daqueles anos que eu já fiz de inglês. E aí eu estipulei o projeto de fazer curso de business durante, acho que era certificado 2 e 3 que eu precisava na época. Falou, André, depois do 3 você já pode aplicar, mas continua fazendo o diploma até sair. Sim. Aí então eu já apliquei para um visto que era o certificado 2, 3 e diploma. Ia ser um visto mais longo. Tá, um visto de 2 anos. Então eu sabia que durante 2 anos eu estava tranquilo aqui, então eu já ia estar aqui há quase 5 já na época, 4,5, 5. E esse foi o caminho de conseguir o visto de trabalho pelo depois, patrocínio da empresa, sim, né? depois que eu consegui o certificado 3, ele já me patrocinou. Ótimo. E consegui o visto de trabalho, que era um visto de 4 anos já. Esses cursos que o André falou são cursos profissionalizantes, tá? Certificado 3, 4, diploma, enfim. Cursos profissionalizantes, chamados de cursos VET aqui na Austrália. E a pessoa que está no visto de estudante pode fazer cursos diferentes, né? Pode fazer inglês, fazer cursos VET profissionalizantes, pode fazer cursos de ensino superior. E o caminho do André foi esse, fazer 2 anos de inglês, depois 2 anos desses cursos VET, na área que você precisava para você receber o patrocínio do visto de trabalho pela empresa, né? Eu teria feito o que fosse para conseguir ser patrocinado na época. Então, meu objetivo já era o que eu precisava fazer para ele poder me sponsorar. Então, ele falou, ó, como manager agora dá, pode ser que mude. Ele falou, advogado, pode ser que mude. Então vamos correr o quanto antes para não mudar, para aplicar antes de mudar, né? Sim. Aí então, você essa foi a estratégia. Aí foi rápido que saiu o seu visto de trabalho? Como é que foi isso na época? Você teve muitos custos também? Como foi? Não foi rápido. Eu não lembro exatamente o tempo que demorou da aplicação, mas não foi um processo tão simples. Eu lembro que eu precisava comprovar a minha experiência no futsal e como gerente também. Mas por isso que eu digo que eu já estava na mesma empresa há 3 anos já, na época que eu apliquei para o visto. Então, aí tinha outras coisas que a empresa tinha que investir em treinamento, tinha uns detalhes que precisava feito, coisas que você consegue ajustar depois. Mas tudo parece que é uma etapa, assim, aqui na Austrália. Então, tipo, eu apliquei, demorou, acho que deve ter sido uns 10 meses para ser aceito na época. Mas durante esses 10 meses, você já fica num bridging visa já, então... Isso, que é um visto ponte, um visto temporário entre um visto e outro, né? Quando você está esperando um visto ser aprovado. Aí você geralmente tem os direitos do visto anterior, né? Mas você não precisa estudar, pelo menos, né? Então eu já fiquei ali... Tá. Você não precisou ficar estudando durante esse período. Que já tinha acabado o diploma, então eu já ficava legalmente 20 horas semanais trabalhando, mas... fiquei esperando ali, como se fosse férias trabalhando 20 horas por semana. Então,
Mas a ideia é criar uma relação com o seu chefe que ele depende de você e ele não consegue te tirar. Então, É uma boa estratégia. Essa foi a minha estratégia desde o começo. E aí tá, e você pegou o visto de trabalho e você ficou 4 anos nesse visto, é isso? Até poder solicitar o visto permanente? Na época, era 4 anos Era 4 anos ou 2,5, não lembro. É, porque eu acho que tinha a possibilidade de depois de 2 anos, acho Era que foi o depois meu caminho, depois de 2 anos eu pude solicitar o visto O de visto era de residência 4 anos, permanente. o sponsorship, mas depois de 2 anos Isso. apliquei para residência. Uhum. Aí demorou, acho que quase 1 ano também para sair a residência. Para mim, esse foi o momento mais difícil, quando eu estava esperando sair o meu visto de residência permanente, porque você fica, Aí claro, depois na da expectativa, né? residência, é aquele negócio que você sabe que você vai poder ficar aqui para sempre. E Exatamente. você já não tem os direitos de australiano, mas já pode morar. Já pode morar. Exatamente. Já tem direito ao acesso à saúde pública aqui, Medicare, com né? a Ao sistema de residência. saúde pública, então já ajuda, já facilita muita coisa, né? Muita ideia. Quando sai a residência, aí é aquele negócio que, putz, agora eu já não sou mais imigrante. Agora eu já não tenho mais que ficar passando por vistos temporários sem saber o que vai acontecer, né? Mas são escolhas, né? Que durante muito tempo eu fiz qualquer coisa que meu chefe me pediu. Passei por muitas coisas que eu não teria passado, mas eu tava pensando, que a gente fala em inglês, na big picture, né, no goal maior, né? No goal principal, no objetivo principal, que era pegar a residência. Você acha que isso já que você citou isso, de você ter seu visto atrelado a uma empresa, que é o que acontece com muita gente, né? Limita um pouco no sentido de isso que você falou, né? Você meio que ter que fazer o que seu empregador pede. Porque a gente sabe, aqui na Austrália existe o Fair Work Commission, que é uma comissão voltada do trabalho justo, digamos assim, que qualquer trabalhador aqui, seja imigrante, qualquer tipo de visto que você tenha, e você trabalhe na Austrália, possa trabalhar legalmente na Austrália, e você se sente lesado em qualquer sentido, né? Sente que seu empregador está fazendo algo que não enfim, legal, que não pode ser feito. Enfim, você pode recorrer a esse órgão, não importa se o seu visto é temporário ou não. E os trabalhadores na Austrália, independentemente de serem cidadãos ou pessoas em vistos temporários, têm os mesmos direitos. Os direitos trabalhistas são iguais para todo mundo. Então, é importante ressaltar isso aqui, que, né, para qualquer situação que a pessoa se sinta que está sendo explorado ou algo nesse sentido, pode recorrer a esse órgão. Você acha que esse visto, ele possibilita que isso aconteça com algumas pessoas, enfim, em algumas Sem situações? dúvida. As pessoas têm que se atentar a isso também, né? Sim, mas eu acho que você vai depender de alguma coisa de alguma maneira você vai acabar se dependendo para ficar na Austrália. Então, eu digo, por exemplo, 2 brasileiros que eu conheço que acabaram ficando na Austrália, ou foi sponsorship, ou foi casando com australianos. Então, assim, você prefere ter a pressão no trabalho ou no casamento? Eu preferi ter no trabalho. Não, e tem pressões e pressões, né, gente? Tem uma certa pressão no sentido de você, né, ter que fazer as coisas na empresa e tal. Tem o que é aceitável e o que não é, Sim. eu acho, né? Eu vou Então, te dar assim, alguns exemplos, 2 exemplos rápidos, mas eu digo o seguinte, que casamento já não é uma coisa que fácil. Não é fácil, mas relacionamentos não são fáceis. Você não quer ter aquela pressão extra sabendo que se algo aconteça, você não vai poder ficar na Austrália. Então, esse foi o caminho que eu decidi. Os brasileiros que decidiram fazer, eu não julgo também, porque não existe o certo e o errado. Sim. Mas Outra coisa que também é bom, já que você falou nisso, bem rapidamente eu vou falar, é que mesmo quem está como dependente no visto de outra pessoa, e aí seja que visto for, você está de dependente no visto de estudante do seu parceira, você está de dependente no visto de trabalho, você está de dependente de um cidadão australiano, você também tem direito, seu visto não vai ser tirado de você se aquele relacionamento terminar, principalmente quando há um extremo, como um caso de violência doméstica. Sim, então, é importante as pessoas saberem disso também, né? Que elas têm um respaldo das leis aqui na Austrália com relação a isso. Mas você mencionou o Fair Work, por exemplo. Eu tenho aquela opção do Fair Work, de entrar em contato com o Fair Work, mas ao mesmo tempo eu penso assim, falta 1 ano e meio para pegar a residência. Por exemplo, durante o período que eu estava trabalhando lá, nós abrimos um outro centro de futsal. E a minha posição era gerente de centro, né? Mas acabei indo trabalhar pintando o centro, Entendi. limpando o chão do centro, limpando a privada do centro.
se fosse preciso. Entendi. Aham. Não era a minha função, mas eu fiz. Agora, faria de novo? Eu acho que eu faria, porque deu certo pegar a residência. Eu sei que teve meses que ele não me pagou superannuation na hora certa, depois ele teve que pagar, mas O poderia ter superannuation que é como uma previdência, previdência né? social que eles são obrigados. Sua aposentadoria, né? A empresa tem que depositar um valor específico de acordo com seu salário, uma porcentagem do seu salário. E tem uma data para isso acontecer. E também é importante ficar de olho, porque tem empresas que acabam não depositando. Acho que eles são enfim. obrigados a 12% do salário, né? Alguma coisa assim. Bom, eu poderia ter entrado no Fair Work em algumas situações. Não entrei e hoje eu tô com a residência com a cidadania. Sim. Talvez sim. se eu teria tiver. Mas isso são escolhas pessoais, né? Claro. Não sou eu que vou O importante é as julgar. pessoas saberem que elas têm a quem recorrer, Sim, tem. né? Caso a situação seja muito difícil, seja, né, abusiva mesmo, enfim. Seja no trabalho, seja no relacionamento, ou que seja. Porque é isso, o imigrante... O que eu acho é que o imigrante já tá, às vezes, numa situação bem mais vulnerável, né? Muito Então, é vulnerável. muito importante saber dos direitos e... né? Realmente, o meu chefe, ele nunca foi abusivo comigo. Mas eu também criei aquela relação de muita amizade com ele, que eu acho que não dei a chance dele ser abusivo comigo. Sim. Eu me lidei muito bem com os filhos deles, eu lidava muito bem com a comunidade, com as crianças. Então, eu acho que ele não seria inteligente o suficiente fazer algo errado pra mim. Sim, sim. Acho que foi essa a questão. Tá, e aí como é que foi sua carreira se desenvolvendo aqui na Austrália com o futsal? E até queria que você falasse um pouco também de como é o futsal aqui, né? Pra quem tá no Brasil, meu Deus, como é esse mercado do futsal na Austrália? Se eu for pra lá, vou conseguir jogar? Ou eu vou conseguir ser um treinador? Ou eu vou conseguir me inserir no mercado? Enfim. O futsal, ele é um nicho aqui na Austrália, né? É um nicho. No Brasil é algo muito grande. Na Austrália, ele era muito pequeno na época que eu vim em 2010. E eu vi, porque ele era muito pequeno, mas no Brasil era muito grande, na Espanha é muito grande, eu vi um potencial gigante aqui. Falei, não é possível que ninguém tá usando o futsal. Aí eu vi aquela oportunidade do futsal. Eu ajudei o meu chefe da futsal a virar a maior empresa da Austrália no futsal, né? Então, ele é reconhecidamente o maior da Austrália. E eu vi essa oportunidade. E as crianças não jogavam futsal. Então, as crianças começavam no campo e jogavam campo. Mas eu pensei, se eu ensinar para o australiano que a maneira certa é começar no futsal, é jogar futsal até os 12 anos de idade, depois mudar para o campo, eu vou ser reconhecido com isso. Aí eu comecei a minha estratégia das redes sociais também, de criar uma comunidade do futsal na Austrália. Então, hoje eu sou um dos embaixadores do futsal da Austrália. Eu percebi a oportunidade das redes sociais de virar algo muito maior do que eu era, né? Assim, eu recebi prêmios de ser o melhor jogador de futsal da Austrália, mas sempre eu me promovi muito bem nas redes sociais. Então... E sua ideia, então, com as redes sociais era mesmo promover o futsal no país, né? Era convencer os pais que o futsal é mais importante que o campo durante os primeiros anos. Entendi. Então, isso a gente conseguiu nos últimos 15 anos. Então, hoje, praticamente toda criança que joga futebol joga futsal ao mesmo tempo. Então, em número de participantes, o futsal está muito próximo do futebol, porque toda criança praticamente joga os dois agora. Que legal. Isso foi um trabalho, assim, de mudar a cultura aqui no país inteiro. E é um trabalho que eu tomo crédito com isso, que eu liderei essa campanha de uma maneira ou de outra. Parabéns. Através das redes sociais. Uma conquista muito grande, né? E temos a comunidade do futsal na Austrália no Facebook, tem 10 mil seguidores. E eu sou admin dessa comunidade. Então eu consigo mudar essa cultura do futsal. Então toda criança hoje em dia joga futsal. O esporte é muito popular aqui. Em questão de números, é um esporte muito... Eu não sei, mas eu acho que tá logo atrás do futebol, assim. É que eles não contam oficialmente esse número, é um número informal. Ah, tá. Porque... mas se fosse contabilizar os números, seria muito próximo do futebol. E tem estados onde o futsal é mais forte? Porque tem muito isso aqui na Austrália também, né? Por exemplo, aqui no estado de Vitória, AFL é uma febre, né? O futebol australiano, o footy. Em outros estados nem tanto. Como é que é com relação ao futsal? O Victoria e New South Wales, de Melbourne e de Sydney, são os mais fortes no futsal.
Mas a cultura é um pouquinho diferente. Em New South Wales, eles jogam futsal só durante a off-season do campo. Então, eles jogam campo até setembro e depois futsal, todo mundo. Mas isso que é legal de lá, que todo mundo joga futsal. Agora, esse eles que você fala é o quê? São jogadores amadores? Como é que é isso? Os jogadores de futebol de campo. Tá. Então, eles jogam futsal de outubro a janeiro. Uhum. Então, tem uma cultura bem legal lá de futsal. Em Victoria, nós jogamos futsal o ano inteiro. E futebol ao mesmo tempo. Então, os jogadores aqui jogam os dois ao mesmo tempo. Praticamente todos jogam os dois. Eu acho que eu sou um dos únicos que só jogam futsal. Uhum. Mulheres. Muitas mulheres jogando futsal? Muitas mulheres, muitas bom. mulheres. Então, em questão de números, o que a Austrália ainda tem de ruim, para melhorar, que precisa melhorar, é a questão das ligas nacionais. Então, nós temos as ligas estaduais aqui na Austrália. Então, cada estado tem uma. Tem Victoria, New South Wales. Em Victoria, nós temos 2 por ano, então é futsal o ano inteiro. Uhum. E no New South Wales, eles só tem uma por ano, que é de outubro a janeiro. Nos outros estados, WA, South Australia, eles só tem uma por ano. Então, Victoria, nós estamos à frente. Tem futsal o ano inteiro. Mas nós não temos uma liga nacional. Então, os melhores de cada estado chegam ali e não fazem mais nada. Agora, tem a Copa da Austrália, que é em janeiro. Então, em janeiro tem um torneio grande aqui na Austrália que chama National Titles. National Championships. Mas você representa o seu estado. Então, você joga por Vitória, por New South Wales. É um torneio que é times representantes do estado. E você joga por Vitória? Sempre Pelo estado joguei. de Vitória? Sempre joguei. Esse é o torneio maior da Austrália, que é a Copa da Austrália. Mas não é por clubes, é por estados. Isso que é meio diferente. No Brasil, costumávamos ter esse torneio também no Brasil, que você disputava por São Paulo, pelo Rio Grande do Sul, mas hoje não tem mais. Hoje você... Então, a Austrália tem que crescer um pouco mais nesse sentido. E o nível do futsal na Austrália cresceu muito nos últimos 15 anos, mas ainda os clubes treinam 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Ainda é uma coisa meio amadora, assim. O Brasil tá muito mais à frente. Os clubes aqui em clubes profissionais na Austrália que pagam jogadores, tem 2 ou 3, esses 2 ou 3 estão em Vitória. Então, em New South Wales, WA, eles não pagam nada para jogar, então você joga pelo amor mesmo. Agora, aqui em Vitória, tem 3, 4 clubes que pagam para você jogar. Então, você tem o seu trabalho durante a semana e você recebe aquele extra para jogar futsal. Então, na faixa de $100 a $300 semanais. E você estava falando antes da gente começar a gravação que pro futebol as pessoas geralmente recebem mais, né? Recebem muito mais. A gente está falando de Austrália, né? Então, futebol, bem rápido, tem a A-League, que é a Liga Nacional. Aí depois tem as ligas estaduais. E tem muito clube. Assim, aqui em Vitória tem 4 divisões, 5 de clubes. Então, tem muito clube para você jogar. Qualquer pessoa que vem pra Austrália vai conseguir achar um clube. Sim. De campo, né? De futebol. Você vai jogar alguma divisão, desde a primeira até a quarta. A primeira, você tinha que ser jogador profissional no Brasil. A A-League ou a primeira estadual... Só se você tivesse jogado no Brasil. Esquece. Você não vai vir pra cá achar que vai ser jogador de futebol, né? Sim. Mas da segunda até a quarta você consegue e todas elas pagam pra você jogar. Você falou de vir pra cá jogar. Hoje, se uma pessoa que tá acompanhando aqui a nossa conversa, tá no Brasil, joga futsal, gosta de futsal, ou já é treinador, enfim, alguma coisa nesse sentido. A pessoa tem um caminho se ela vier pra cá? E qual seria esse caminho, enfim? Se você for profissional no Brasil, você consegue se transferir para um do clube da primeira divisão ou da A-League, dependendo do seu... isso no futebol, no né? futebol, Eu perguntei do futsal, mas, bom, pode falar dos dois. Os outros vão ser aplicáveis para os dois. Tá. Agora, se você não fosse um jogador muito bom no Brasil, você teria que primeiro vir para a Austrália. Ninguém vai te trazer para a Austrália. Sim. Ninguém vai... Não vou pagar sua passagem, não vou pagar seu visto. Você precisa estar aqui. Então, você veio aqui estudar inglês, chegou aqui, ou tá vindo pra cá, falou, mês que vem tô aí. Avisa os clubes que mês que vem você vai estar aqui. Aí eles vão te abrir pra teste. Aí, quando você chegar aqui, você vai ter a opção dos testes, né? Aí, no futsal, todo mundo vai te aceitar pra teste. Mas só tem 3 clubes que vão te pagar, né? Então, você vai querer entrar pra um desses 3 clubes pra receber um extra. Mas se você quiser jogar só por diversão também, vai conseguir. Qualquer clube você vai conseguir. Idade.
Idade é muito importante em qualquer esporte. Como é que é no futsal? Não. No futsal, qualquer idade não importa muito, não. No campo, sim. Acho que tem que estar no começo dos 20 anos para ter mais oportunidade. Por falar em futsal, né, em oportunidades, você foi uma das pessoas responsáveis a trazer o Falcão para cá, né, em 2016, foi isso? Foi um evento que mudou muito a visão dos australianos com relação ao futsal, porque o Falcão, né, o maior nome do futsal, enfim, o maior de no todos os mundo. tempos. Então, como é que foi isso? E aí eu até queria que você aproveitasse falando disso para falar dessa trajetória que você trilhou aqui. Você já falou de alguns resultados que você ajudou a trazer, né, de aumentar o interesse, as pessoas entenderem a importância do futsal para quem quer, né, jogar bola, enfim, quem quer trilhar um caminho aí. Então, falar um pouquinho desse evento e de tudo que você faz nesse sentido mesmo, de promover o futsal. Tudo aqui foi sempre para fazer o futsal crescer, né? Sempre foi... eu me promovia para promover o futsal. Então, esse era o caminho do futsal. E em 2016, eu já tinha jogado contra o Falcão algumas vezes na minha vida, né? 2, 3 vezes. Eu já tinha o contato pessoal dele, WhatsApp, assim. Daí eu falei, Falcão, quanto que vai custar para você vir para a Austrália jogar um jogo? Aí ele me passou aquela figura. E aí eu cheguei pro meu chefe, o Falcão disse que vai custar isso. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Acho que dá para trazer ele. Olha. Aí na hora que ele falou que dá para trazer ele, eu falei, putz... Mas vamos jogar no nosso centro ou vamos alugar um ginásio? Daí a gente alugou o ginásio do basquete aqui, né? Que é da Liga do Basquete, que é o State Netball and Hockey Center. E fizemos um evento, assim, UFC style. Uau! Foi um evento que teve 3 jogos com banda, com DJ, com intervalo de jogo, aquelas garotas, grupos brasileiros dançando no intervalo. Mas foi naquele 2016 ali, foi o ano que a gente viu, o futsal agora cresceu, agora explodiu, porque conseguimos alcançar um número de pessoas muito grande naquele evento. Eu acho que o ginásio tinha 5.000 pessoas, mas podia ter 5.000, a gente conseguiu colocar 4.000 pessoas no ginásio. E o evento foi Falcão contra Douglas Costa. O Douglas Costa, na época, estava jogando no Juventus da Itália. Então, ele estava atualmente em atividade no Juventus. Ele era amigo pessoal de outro jogador. Então, ele veio de férias para a Austrália. O Falcão veio. Coincidiu, então? Meio que coincidiu, porque ele veio de férias para a Austrália? Não, durante as férias dele, desculpa. Tá. Durante as férias deles, nós trouxemos eles. Tá. E foi um evento muito grande entre os dois. Mas foi naquela época que a gente viu que o futsal estava crescendo muito e foi ali que a gente mostrou para todas as pessoas do futsal na Austrália que dá para fazer algo com o futsal aqui. Que foi um evento que custou, assim, $500 mil, o budget do evento. Então não foi uma coisa pequena, foi um evento grande. Mas o resultado, né, compensou, digamos assim, isso de você falar que, né, aumentou o interesse das pessoas, começou a crescer. E também colocou o futsal da Austrália no mapa mundial, porque saiu no Globo Esportes, saiu no Globo Esporte do Brasil, saiu... Todo mundo que estava no Brasil viu que, como que o Douglas Costa, um jogador atualmente jogou uma partida de futsal. É como se fosse pegar agora o Messi ou um jogador Rodrigo do Real Madrid e disputasse um jogo contra o Falcão, contra o Ferrão, 2 jogadores atuais. Entendi. E eles não entenderam muito bem como que a gente conseguiu fazer os 2 jogarem, mas a gente conseguiu. Que legal, que bom. E aí, como você vê o estilo... Porque assim, eu sou uma pessoa leiga, tá? Desculpa se eu perguntar alguma coisa que não faz muito sentido, mas assim, futebol, a gente tem os Socceroos e tem as Matildas. As Matildas, por incrível que pareça, né, a seleção feminina de futebol aqui da Austrália fica muito mais em evidência do que a seleção masculina de futebol. Popular. É mais popular, enfim. E tem melhores resultados, se eu não me engano, também, São né? próximos. São pouco melhor, sim. Agora, futsal. E aí a gente compara, né? No Brasil todo mundo joga bola, os jogadores brasileiros são muito melhores, enfim. Futsal, se a gente for falar como é o estilo de jogo aqui na Austrália, no Brasil, você que, né, passou boa parte da sua vida lá, jogando lá, começou a jogar lá, se desenvolveu, jogou profissionalmente.
Como você vê aqui na Austrália, eles têm as crianças, ainda mais você que ensina crianças, né? Eles têm um potencial, digamos assim, para serem bons jogadores de futsal. É que o futsal ele se desenvolveu muito nos últimos 15 anos no mundo inteiro, né? Então, o futsal ele mudou muito. Teve países igual a Argentina, foi campeã mundial das duas Copas do Mundo atrás, e o Brasil só dava porrada na Argentina no futsal. Portugal foi campeão da penúltima e o Brasil agora atualmente campeão de novo. Mas então, aqui na Austrália também. E quanto mais cedo você começa a jogar futsal, você já tem aquela técnica do futsal. Então, antigamente, quando eu vim pra cá, ninguém cresceu jogando futsal. Hoje, eu tô com 34 anos. Na Liga do Estado aqui, todos os jogadores foram minhas crianças. Ah, que legal. Praticamente todos. 80%. Então, eles já têm aquela técnica de ter crescido jogando futsal. Então, quando o jogador do Brasil vem pra cá jogar, ele já não é melhor que o jogador daqui. Entendi. Essas crianças esses jogadores atuais, dessa geração atual, eles já são melhores que a maioria dos brasileiros vindo pra cá. Então já não é mais assim, eu jogo futsal no Brasil, vou vir pra cá e vou ser melhor. Não, já não é assim. Agora, se você for um bom jogador profissional no Brasil, aí você vai vir pra cá e você vai destacar. Sim. Vai se destacar como seria destacar no Brasil também. Então o futsal evoluiu muito aqui. As crianças jogam futsal desde pequeno. Ainda falta acho que a questão de ter mais treinadores, melhores treinadores. Então, ainda tem um pouco de oportunidade de treinadores de futsal na Austrália. Tem muitas escolinhas que os pais são técnicos. Sim. Então, ter essa oportunidade de treinadores de futsal vir pra cá e trabalhar para uma escolinha. E acho que isso ainda falta um pouco. Mas o nível aumentou muito. Muito mesmo. Fala da sua escolinha, então, né? Porque você tem a sua própria empresa, né? Que é principalmente voltada para aulas para crianças. Sim. Então, conta um pouco pra gente como é que funciona, como é que é, e o que mudou, de repente, desde quando você abriu a empresa até agora. A minha ideia era não ficar naquela empresa para sempre, né? Eu gostei muito da Futsalosa, era uma empresa que A empresa onde você trabalhou por 10 anos, 10 foi anos, isso? de 2010 a 2020, durante o Covid. Mas daí, durante o Covid, quando tudo parou, foi a oportunidade perfeita para eu poder sair com uma relação boa, né? Aí eu me mudei para Dubai, fiquei 1 ano em Dubai. Você teve essa experiência profissional fora aqui da Austrália também. Como é que foi isso? Já que você citou, conta isso assim um pouquinho. É interessante pra gente, que, por ter crescido muito nas redes sociais, eu já tinha mais de 100 mil seguidores no Instagram na época, YouTube com mais de 50 mil, e eu acabei ficando muito famoso fora da Austrália. Olha. Então, todo mundo do futsal me conhecia fora. Aí um treinador, Rafael Fogageiro, lá em Dubai, me chamou para ser auxiliar dele. E aqui não estava acontecendo mais nada, estava tudo parado aqui durante o Covid. Eu fiquei 1 ano lá em Dubai, mas já fui com a ideia de voltar para cá e abrir minha empresa. Então já tinha esse objetivo. Ah, tá. Eu sempre planejei muito as coisas pro futuro. Então eu já falei, vou pra lá ficar 1 ano durante o Covid. Quando as coisas melhorarem aqui, eu volto e abro minha empresa. Aí quando eu voltei, já abri a empresa, que era uma escolinha de futsal, com crianças do sub-8 ao sub-14. E ela tá indo muito bem, assim. Hoje começamos com crianças dos 2 anos de idade. Então, um programa para criança de 2 a 5, depois sub-8, sub-10, 12, 14, adulto, e tem uma loja de futsal também. De produtos voltados para o futsal. Tênis de futsal, joelheira, cotoveleira, luva de goleiro. Que são marcas diferentes, isso? Nós somos representantes de 3 marcas, né? Uma delas é brasileira, a Poker, a luva de goleiro da Poker, que é uma luva muito famosa no Brasil. Eu sou a Poker Austrália, a The Sport Austrália, que é uma marca de tênis de futsal do Japão, e uma marca portuguesa de joelheira e cotoveleira que chama 181 Keepers Proteções. Que você quis representar essas marcas porque são marcas que você gosta, que você... A The Sport eu já era patrocinado por ela, e eu resolvi trazer ela para a Austrália, então eu vi essa oportunidade de não ter produtos de futsal aqui. Sim. E comecei a importar os produtos para a Austrália. Então hoje nós temos o maior estoque de tênis, sempre temos estoque. Então quem precisa de tênis sabe que nós temos tênis. Quem precisa de luva, Qual é o site, André? Caro Futsal.
Tá. carofutsal.com.au, é isso? .com ou .com.au ou Tá. .com os dois da Que aí lá tem todas as informações, tanto sobre a escolinha quanto os produtos. Você ainda Sim. oferece cursos online para treinadores, para quem quer ser treinador de futsal? Sim, nós fazemos cursos para treinadores ao vivo, ao vivo e também tem como que fala? Que já fica na plataforma ou você pode fazer. Tá. Uhum. Mas essa questão de ficar muito grande nas redes sociais acabou abrindo muitas oportunidades. Você ainda mantém conteúdo atualizado nas redes sociais? As pessoas podem acessar no seu Instagram, no YouTube, que vão ter vídeos lá atuais, enfim. Eu comecei no Instagram em 2012 Ah. e já tem mais de 3.500 posts, mas são pelo menos 2 posts semanais nos últimos 12 anos. Sobre futsal, como é que é? É tudo sobre futsal, treinamento de futsal. Deixa o Instagram também, o YouTube. A gente vai deixar na descrição também do vídeo, né? Que aí fica mais fácil das pessoas clicarem. Mas é sempre Caro Futsal ou André Caro? Tem o meu pessoal, André Caro Futsal ou Caro Futsal. Agora tem o da empresa também. Os dois estão muito grandes nas redes sociais. Ótimo. E as aulas com as crianças, então? Como é que tem sido? A partir de 2 anos de idade, você tem um filho novinho, né? Que já começou a jogar futsal. Ele já fez 1 ano de futsal já. Começou com 1 ano e meio, agora tá com 2 anos e meio. E você acha que vale a criança começar tão novinha? Eu sei que filho de peixe não tem como, né? Peixinho não tem como fugir disso. Mas para pais que pensam, eu quero colocar meu filho no futsal, qual a melhor idade? Enfim, como é que... Eu acho que com 2, 3 anos é importante brincar com a criança. Uhum. Pode ser brincar em casa ou pode ser brincar numa escolinha, igual que a gente fala pré-escola, né? Então, esse programa de 2 a 4 é brincadeiras, é joguinhos, vários tipos de jogos, mas todos chutando a bola, né? Uhum. Todos com a bola no pé, não com a bola na mão. Sim. Então, acho que é importante começar a brincar dos 2 aos 4 e depois, com 5 anos, é a idade certa de entrar começar o futsal. Eu acho que qualquer tempo depois dos 5 já vai ficar para trás. Uhum. Infelizmente, na minha opinião, é uma opinião baseada em experiência de 15 anos já. Se você trazer seu filho para mim com 7 anos, ele já vai estar atrás. Ele vai demorar 6 meses a fazer aquele catch-up, para alcançar as outras crianças. Então, 5 anos seria a idade certa de começar. Ótimo, bom saber. E para você, o que significa lidar com crianças, né? Ensinar um esporte para as crianças? O que significa isso para você, esse trabalho que você faz? É a minha paixão, né? Eu poderia não estar trabalhando com futsal, eu poderia já estar fazendo outras coisas, outras empresas, mas a minha paixão é ver esse objetivo a longo prazo. Então, hoje, os adultos que jogam contra mim na liga profissional, eu era técnico deles. Uhum. E na minha escolinha já tem crianças que estão comigo há 5 anos já. Então, crianças que estão com 12 agora começaram comigo quando elas estavam com 7. E ela já... Então, eu tenho esse objetivo a longo prazo que eu já vi dando resultado, sabendo que toda criança que eu trabalho, o resultado dela vai ser pro resto da vida. Uhum. Então, é legal ver esse trabalho a longo prazo, não a curto prazo. Para encerrar, o que você tem a dizer sobre sua vida aqui na Austrália, né? Depois desse período todo, de tudo que você passou aqui, onde você está hoje. Chegou a pensar em jogar futsal na Itália, mas acabou ficando por aqui. E qual dica você deixa para as pessoas que querem trilhar um caminho? Pode ser que não seja no futsal, mas querem trilhar um caminho de migrar, de ir para um outro país, de vir aqui para a Austrália, enfim. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, né? Eu sempre tentei fazer o meu melhor, sempre fui uma pessoa muito leal, muito dedicada, que fiz meu trabalho muito bem feito, tentar ser insubstituível, para nunca ser demitido, sempre demitirem outros em vez de mim, se precisasse demitir alguém. Então, acho que esse foi o principal no meu trabalho aqui na Austrália. Então, fazer o meu trabalho melhor que os australianos. Assim, se eles forem contratar alguém, tem que me contratar, não outros australianos. E não é um caminho fácil, acho que foi um caminho muito difícil. Em muitos momentos eu tive sorte, eu acho. Talvez tive sorte. Muitas escolhas, assim, chega um momento na sua vida que você praticamente tem que escolher abandonar o Brasil, assim, comigo, pelo menos, eu acho que eu não posso mais, eu não consigo mais ir pro Brasil, é difícil.
Eu acho que são escolhas muitas escolhas difíceis que você vai ter que tomar no seu caminho aqui. Mas, sem dúvida, assim, eu faria de novo. Eu acho que eu fiz minha melhor decisão de mudar pra cá, virar cidadão australiano um dia. Hoje eu sei que eu moro no país que eu moro no país que, claro que é difícil, a gente não consegue prever o futuro, né? Qual país que vai se dar bem no futuro, mas eu acho que a Austrália tá numa posição muito boa, assim, na próxima geração. Então eu sei que meu filho vai ter uma vida muito boa, pelo menos. Não sei o filho dele, mas eu sei que ele vai ter. Que ainda tem muitas oportunidades aqui. Uhum. E eu acho que eu fiz a escolha certa, mas acho que o caminho é esse. Ser melhor que os outros. Tem que ser melhor que os outros pra conseguir alguma coisa aqui. Maravilha. André, muitíssimo obrigada, viu? Esse bate-papo foi muito legal. Aprendi muito com você e com certeza os nossos espectadores ou ouvintes também. Obrigada. Parabéns por todo o seu trabalho. Ah, esqueci de perguntar uma coisa. Por que The Doctor? Porque em alguns conteúdos seus tem lá The Doctor, que é como se fosse um doutor, pseudônimo, um outro nome, assim, como as pessoas acabou virando chamam. um apelido aqui, né? Ah, por eu estudar muito futsal, eu estudei muito futsal, assim, fiz muitos cursos, mas acabou virando uma coisa nas redes sociais que todo mundo me chama de Doctor. Não sei exatamente dizer o porquê, mas talvez por ter muito conhecimento na área. E é um reconhecimento, né? Então, parabéns mesmo por todo o seu trabalho e sucesso sempre. Obrigada. Obrigado. Espero ter ajudado as pessoas com algumas dicas, mas é isso. Maravilha! Bom, você acabou de assistir um episódio do Bastidores do Intercâmbio. Quer conhecer mais histórias inspiradoras? É só se inscrever aqui no canal no YouTube ou continuar nos ouvindo também, nos acompanhando pelo Spotify. Eu sou a Mariana, agradeço a sua companhia e até o próximo episódio.